Encontros Diários com Jesus, de Christopher Shaw. Dia 34. Todos os povos o adorarão. A leitura bíblica continua em Mateus 2, de 1 a 12. Então, vamos a ela. Jesus recebe a visita de sábios do Oriente. Eis que, depois de Jesus nascer em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, vieram sábios do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está o que é nascido rei dos judeus? Pois vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu essas coisas, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. E depois de reunir todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagou-lhes onde Cristo haveria de nascer. E disseram-lhe: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, da terra de Judá, não és a menor entre as principais cidades de Judá? Pois de ti virá um governador que há de governar meu povo, Israel. Então Herodes, depois de chamar os sábios secretamente, inquiriu deles acerca do exato momento em que a estrela aparecera, e enviou-os a Belém, dizendo: Ide e procurai diligentemente o menino e, depois de o haverdes encontrado, notificai-mo para que eu também vá e o adore. Depois de ouvirem o rei, seguiram seu caminho, e eis que a estrela que haviam divisado no oriente foi adiante deles até chegar e deter-se sobre o lugar onde estava o menino. Quando viram a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E depois de entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe presentes, ouro, e incenso e mirra. E tendo sido advertidos por Deus em sonho que não retornassem a Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Finalmente os sábios chegaram a Belém. De que forma eles adoraram o menino? O que implica a presença deles nos primeiros dias da vida de Cristo? A imagem dos homens do Oriente adorando o pequeno Jesus revela o mais profundo desejo do Senhor para as nações. Embora a história do Antigo Testamento se concentre principalmente nas aventuras e desventuras de Israel, o plano inicial sempre contemplou estender a bênção do Senhor até os confins da terra, tal como expressou o profeta Isaías. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. 49:6. E outra vez no capítulo 51. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Versículos 4 e 5. No Novo Testamento, Pedro adverte seus leitores, aos quais chama de reino de sacerdotes e nação santa, sobre o desejo de Deus de alcançar a todos. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. É por isto que o Senhor não pode silenciar diante da indiferença do seu povo para com aqueles que ainda não foram alcançados pela sua admirável luz. Ele usou uma forte perseguição contra a igreja primitiva para que se dispersassem e assim compartilhassem as boas novas com as pessoas mais distantes.
não devemos duvidar de que Ele aproveitará todos os meios que sejam necessários para criar em nós um compromisso não somente com os de Jerusalém, mas também com os da Judéia, Samaria e os que vivem nos confins da terra. A presença dos sábios nos primeiros dias do Messias indica claramente de que a chegada do Salvador é um benefício a toda a humanidade, e não apenas a um pequeno grupo seleto. Por outro lado, os sábios nos deixam o exemplo do que significa adorar. Um ato de adoração afeta toda a nossa vida, quer seja uma postura física, como prostrar-se, ou na entrega dos nossos bens, como indicam as dádivas, ouro, incenso e mirra. O verdadeiro adorador nada guarda para si mesmo, porque não encontra meios para expressar a sua devoção para o ser que adora. Ao terminar esse texto, é bom recordar que Deus usou uma estrela, um rei indigno e um sonho para guiar esses homens. Ele não se limita a um único método, nem utiliza a mesma linguagem cada vez que nos fala. Convém que caminhemos pela vida com a disposição de sermos surpreendidos, pois nunca saberemos quando, nem como, Ele pode se aproximar de nós. Então, que Ele seja bem-vindo quando chegar.